Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Eu não costumo trazer resumos de livros, eu sempre trago a minha resenha, né? Conto um pouquinho sobre a história e trago a minha opinião. Porém, no meu aniversário do ano passado eu ganhei esse box aqui, né? Eu já tinha a edição normal, né? A primeira edição de Instrumentos Mortais. E tinha também uma segunda edição de colecionador. E ganhei essa. Então eu pensei, por que não reler? E calhou de um amigo meu querer também reler a primeira trilogia de Instrumentos Mortais, para poder ler a segunda trilogia de Instrumentos Mortais. E daí a gente começou a ler juntos e eu li. Olha isso. Eu li nessa edição maravilhosa, com essa capa maravilhosa, mas o Jace não tá maravilhoso, mas enfim. E resolvi trazer um resumo sobre cada livro de Instrumentos Mortais. Mas antes de continuar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, assim como chegou para você. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Feito isso, bora pro vídeo. Gente, essa é a 4ª vez que eu releio o universo, tá? Não do início ao fim, mas Instrumentos Mortais é de certeza que é a 4ª vez que eu estou lendo. E eu tenho a pretensão de reler todo o universo do início ao fim, até sair os próximos livros desse universo, que tá aí caminhando mais devagar do que eu. Já tem resenha sobre alguns dos livros do universo, tem vlog de leitura, então tem vídeo para todos os gostos. Eu vou deixar inclusive nos cards a playlist com todos os livros relacionados ao universo dos Caçadores de Sombra que tem aqui no canal para você maratonar caso deseje. E assim, gente, eu sou a louca da Cassandra Clare, sou a louca da Cassandra Clare. Mas tem gente que eu entendo que tem preguiça de entrar nesse universo devido à quantidade de livros. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem trilogias nesse universo que você pode ler separadamente, embora você dependa de uma ou outra para entender alguns detalhes específicos, tá? Então, a ideia principal desses vídeos, né, dessa série de vídeos, é trazer um resumo sobre cada série, cada trilogia dentro do universo, para aquela pessoa que não quer ler Instrumentos Mortais, né, e quer ler, por exemplo, As Peças Infernais. Então, ela pode maratonar os vídeos de resumo de Instrumentos Mortais, ficar a parte do que aconteceu aqui, e depois só ir ler As Peças Infernais. Ou para aquela pessoa que já leu Instrumentos Mortais, por algum motivo parou, né, em Instrumentos Mortais e quer continuar com As Peças Infernais, mas não lembra exatamente o que foi que aconteceu em Instrumentos Mortais e tem medo de que esse não lembrar vai influenciar em alguma coisa na experiência de As Peças Infernais. Esses vídeos também é para essas pessoas. Ou se por acaso você, sei lá, parou em um determinado livro e não lembra exatamente o que aconteceu no final, no meio, enfim, e quer continuar, mas não quer reler, né, o livro anterior. Esses vídeos também é para essas pessoas. Então, assim, a minha ideia é trazer, de fato, um vídeo resumo para cada livro do universo conforme eu for relendo. Não vai ser muito rápido que esses vídeos vão vir ao ar, porque eu não vou ler um atrás do outro, tá? Eu vou intercalar com outras leituras, até porque são releituras, eu já sei exatamente o que acontece e eu já lembro bem dos detalhes, então eu vou intercalar com leituras que eu ainda não fiz, né? Leituras novas, mas os vídeos vão sair por aqui esporadicamente conforme eu for lendo. Então, só para deixar claro, mais uma vez, esse vídeo é especificamente direcionado para aquelas pessoas que já leram o universo, que já conhecem a história, tá? E só querem relembrar, certo? Então vai ter uma
penca de spoilers aqui. Caso você não tenha lido e pretende ler, não veja esses vídeos, tá? Ou se você realmente quer, está na situação de não ter vontade de ler Instrumentos Mortais e ler só as Peças Infernais, mas quer saber o que acontece em Instrumentos Mortais, aí sim você pode ver, sem problemas. Lembrando que vai ter muito spoiler nesse vídeo. Bom, aqui nesse livro a gente vai conhecer a personagem principal, que é a Clary Frey. Ela tem ali seus 15 anos de idade e está prestes a fazer 16. E no primeiro capítulo desse livro, ela está indo para a balada Pandemônio, tá? O nome da balada é Pandemônio, junto com seu melhor amigo Simon. Já na fila de entrada, né, pra balada, ela fica de olho em um carinha bonitinho ali na fila. E dentro da balada, ela fica procurando por ele, imaginando se ela pode chegar nele, né, puxar assunto e tal, enfim, algo do tipo. E quando ela localiza esse carinha na balada, ela percebe que ele está de olho em outra menina, então ela meio que desencana. Mas ela percebe que essa garota a qual ele está de olho está levando ele para um lugar meio afastado da balada, né, mais escuro. E isso não seria nada estranho, né? A galera aí procurar um lugarzinho ali mais escuro para dar uns beijos, se ela não tivesse percebido também que essa garota estava levando ele para um lugar onde tinha mais 2 garotos, meio que seguindo eles dois, né? De uma forma um pouco estranha. E aí quando a menina entra no lugar específico lá, o rapaz vai atrás dela, entra também, e os outros 2 garotos que estavam seguindo eles param na porta desse lugar e fica meio que conversando. Só que a Clary percebe que eles pegam facas e entram no lugar também. E aí ela se desespera, diz ao Simon o que ela viu, e o Simon pede para ela ficar exatamente onde ela está, para que ele vá buscar um segurança, né, e ir lá no local, né, que ela achou ali. Estranha essa movimentação e do nada 2 caras com facas numa balada. Só que, curiosa do jeito que ela é claro que ela não ficou no lugar onde ela deveria ter ficado. Ela vai atrás para procurar saber o que é que está acontecendo. E quando ela chega no local e entra, de início ela não consegue ver nada, parece que não tem ninguém no lugar. Só que ela continua procurando e ela escuta a risada da garota que entrou no lugar. E com um passe de mágica, ela consegue ver a garota, os 2 meninos que estavam seguindo eles e o carinha que ela ficou de olho ali, bonitinho, amarrado em uma cadeira. É nesse momento que a Clary presencia pela primeira vez o Jace, a Izzy e o Alec interrogando um demônio e prestes a matá-los. Só que ela acaba interrompendo, porque o demônio não parece um demônio, parece uma pessoa normal. E eles meio que ficam sem entender como que ela consegue vê-los. No meio ali da confusão, eles acabam matando o demônio, explica a situação para ela, que ela acha muito absurdo, né, inacreditável. E nesse meio tempo, o Simon volta com o segurança da balada. E tanto o Simon quanto esse segurança não vê nada, não vê ninguém. Embora o Alec, a Izzy e o Jace estejam bem na frente da Clary. Ela consegue vê-los, né? E o Jace solta lá aquele risinho dele sarcástico de tipo, só você consegue nos ver. E o segurança fica tipo, amada, você é louca, vamos expulsar você e seus amiguinhos pra fora, né? Ela acaba dizendo, né, pro segurança que foi um engano dela e tudo mais. E isso acaba fazendo com que o segurança bote eles pra fora da balada. Já em casa, a Jocelyn, que é a mãe da Clary, chega informando do nada que elas vão precisar ir embora, né, viajar.
ela fica meio que sem entender, acaba escutando uma conversa entre a mãe e o Luke, que é o melhor amigo da mãe dela, que também não faz o menor sentido. Fica totalmente irritada com essa decisão da mãe, sem consultá-la, porque ela tem a vidinha dela ali, né? Ela tem reuniões do grupo de artes, né? Tem aula do curso de artes que ela juntou dinheiro da mesada durante meses para conseguir comprar. Mas a mãe dela tá irredutível e elas vão precisar ir embora, sim. Nesse momento, a Clary já tá começando a se questionar sobre o seu passado, o porquê da mãe dela nunca falar do passado, o porquê dela não conhecer os avós, né, nunca ter conhecido os avós, e nem porque a mãe dela nunca fala dos avós para ela. Ela já achando tudo muito estranho, mas sem ter muito com o que se basear para entender o motivo dela estar achando estranho o fato da mãe dela não comentar sobre isso. A Clary acaba indo para o café Java Jones, prestigiar a poesia do Eric, que é amigo e baterista da banda do Simon, e lá ela acaba encontrando Jace, ou talvez o Jace acabe encontrando ela. Ele vai atrás dela, a mando do Rod, que é o seu tutor do instituto, porque o Rod acha que talvez ela possa ser perigosa. Só que desde o momento que ela saiu de casa, que ela tá recebendo inúmeras ligações da mãe, e já cansada, ela resolve, bem naquele momento que ela tá batendo um papo com o Jace, atender a ligação. E nisso que ela atende a ligação, a mãe dela parece muito estranha, muito eufórica e preocupada, pedindo para ela não voltar para casa, e desliga a ligação abruptamente. Ela fica muito preocupada e sai correndo para casa para entender o que foi que aconteceu com a mãe, para ela estar tão preocupada. Super inteligente. Enfim, chegando lá, a casa tá revirada e tem nada menos que um demônio na casa, que ela consegue matar, ninguém sabe como, nem mesmo ela sabe como. Foi um golpe de sorte e a mãe simplesmente sumiu. Quando Jace finalmente consegue alcançá-la, o demônio já está morto e ele meio que explica pra ela o tipo de demônio que ela acabou matando e o porquê do demônio que ela viu lá na boate parecer uma pessoa e esse demônio que estava na casa dela parecer de fato um monstro. Ele tenta explicar da melhor forma possível para uma pessoa que é leiga e até então não sabia que demônios existiam. Em seguida, ele precisa tirar ela de lá porque alguém ligou para a polícia, que também são demônios, né, para tratar assuntos de demônios. E para passar por eles, o Jace acaba fazendo uma runa de ocultação na Clary, para que os demônios não consigam vê-los, né, quando eles passarem por eles. E segundos depois deles conseguirem sair de perto desses policiais demônios, ela simplesmente apaga, ela desmaia e o Jace leva ela para o instituto, onde ela passa 3 dias desacordada. Quando ela acorda, o Jace já tinha falado pro Rod, né, tudo o que aconteceu, inclusive que ele fez uma runa na Clary sem ter certeza se ela era ou não, né, se ela tinha sangue da Clave, e o Rod fica pistola, né, porque ela poderia ter se tornado uma renegada, né, se ela não tivesse sangue da Clave. Mas como o pior não aconteceu, paciência, vamos seguir o baile. E quando ela acorda, ela pede para ligar pro Luke, que trata ela super mal, diz que não quer se envolver em nada que a sua mãe tenha se metido, né, e pede para ela não ligar mais para ele, não ir na casa dele. Ou seja, ela está completamente sozinha com pessoas que ela nunca viu na vida, completamente estranhos e estranho em diversos sentidos, porque eles estão trazendo um universo totalmente diferente do universo que ela conhece, né, da vida real que ela conhece. Então ela tá ali completamente sozinha. E durante a conversa com o Rod, ela acaba dizendo que o demônio que estava na casa dela citou Valentim, né? E o Rod fica surpreso, né? E explica quem foi Valentim, que até então todo mundo achava que ele estava morto há 16 anos. E para quem não lembra, o Valentim era um caçador de sombras, tinha o propósito de matar demônios e semidemônios, né? Para
deixar ali a raça de caçadores de sombras, o mundo puro. E com semidemônios eu falo vampiros, lobisomens, feiticeiros, enfim. E também era líder do ciclo, né? Que é justamente uma espécie de organização com esse intuito. Depois dessa conversa, ela pede pro Rod voltar para casa dela para procurar pistas, né, sobre onde possivelmente a mãe dela pode estar, ou se tem alguma pista ali que vá levar ela a entender o que aconteceu. E ela acaba indo com Jace. E chegando lá, eles enfrentam um renegado, né? Que o renegado é justamente aquelas pessoas que foram marcadas com runas angelicais, sendo que elas não têm sangue de anjo, então acabam se tornando os monstros que chamamos de renegados. E depois de matar esse renegado, a Madame Dorothea, que é a vizinha da Clary, né, e da mãe dela, aparece. Ela disse que é possível que apareçam mais renegados se eles continuarem ali e chama o Jace e a Clary para a casa dela, né? E lá ela apenas confirma tudo que o Jace, o Alec, o Roger já tinha falado para Clary, né? Inclusive que a mãe da Clary era uma caçadora de sombras que não estava morta ainda. Então a Clary começa ali a reconsiderar que talvez essa história toda é realmente real, depois que a Madame Dorothea confirma toda a história do Jace. Só que a Madame Dorothea não quer se envolver nesse rolê aí, né, também. E como ela ofereceu chá para Clary e pro Jace, ela lê as borras do chá. E ela percebe que ela consegue ler nitidamente o futuro do Jace, mas quando ela pega ali a xícara da Clary e tenta ler, ela dá uma informação muito importante, que naquele momento não parece importante, mas ao decorrer do livro a gente vai perceber que é uma informação importante. Essa informação que ela dá é que aparentemente a mente da Clary está bloqueada de alguma forma. E por isso ela não consegue acessar o futuro da Clary. Durante essa conversa, o Jace acaba encontrando um portal dentro da casa da Madame Dorothea, que ela explica que é um portal de 5 dimensões, e foi justamente por conta desse portal que a Jocelyn quis morar ali perto, né, do ladinho dela, porque caso desse algo errado, era por esse portal que ela iria fugir junto com a Clary. Só que quando deu errado, a Clary não estava em casa e ela não iria embora sem a Clary. Então talvez esse portal fosse uma pista interessante a ser seguida. E aí a Clary e o Jace atravessam esse portal e acabam indo parar na casa do Luke. E chegando lá, eles acabam presenciando 2 membros do ciclo interrogando o Luke sobre a Jocelyn e a Clary, e ele insistindo que ele não sabe de nada, que ele não quer se meter, muito menos se meter nos assuntos de Valentim. E é essa confirmação que a gente tem sobre, de fato, o Valentim estar vivo. Detalhe, esses 2 membros que estavam lá interrogando o Luke foram os 2 caras que mataram os pais do Jace. Depois desse interrogatório que eles presenciam, eles voltam para o instituto para poder falar para o Rod tudo o que eles viram, né, o que eles escutaram. E o Rod acaba nesse momento explicando como que o ciclo funcionava, dizendo até mesmo que ele fazia parte do ciclo, que os pais do Alec faziam parte do ciclo. Além disso, que a Jocelyn, além de fazer parte do ciclo, era a esposa de Valentim. Informação essa que a Clary não sabia. E por não saber disso, né, não saber dessa informação ou achar que não sabe, o Jace acaba lembrando daquela pequena informação que a Madame Dorothea jogou sobre o bloqueio, possível bloqueio na mente da Clary, e sugere que ela seja levada para os Irmãos do Silêncio. E quando eles chegam lá para eles tentarem quebrar esse feitiço na mente da Clary, né, eles confirmam que de fato tem um bloqueio ali, que foi causado por um feitiço e que é tão forte que nem mesmo eles conseguem quebrar esse feitiço. Apenas quem colocou o feitiço é que pode quebrá-lo. E quem foi que colocou esse feitiço? Nada menos que o magnífico Magnus Bane.
o Magnus acaba confirmando que ele colocou um feitiço de bloqueio na mente da Clary desde que ela tem 2 anos de idade, a pedido da mãe dela, né, da Jocelyn. E esse feitiço era renovado a cada 2 anos. Inclusive, quando ela fizesse 16 anos, ele já tinha um encontro marcado para fazer mais uma renovação desse feitiço. A Jocelyn queria que ela fosse cegada do mundo das sombras, né, porque ela tinha muito medo do que podia acontecer e até o momento ele tinha conseguido fazer isso com esse feitiço. Porém, ele não podia desfazer esse feitiço, porque isso poderia deixar sequelas irreversíveis na mente da Clary. Só que é um feitiço que ele precisa ser renovado, então já estava meio que se dissipando ali, e possivelmente ela em breve iria ter as suas memórias de volta. Todas essas informações foram passadas em uma festa que o Magnus estava dando ali para os seres do submundo. Festa essa que o Simon foi. Pra quê? Não sei. Ele acaba tomando um drink de fada e é transformado em um rato. Rato esse que é roubado por um vampiro e levado para o clã de Manhattan. É claro que a Clary e o Jace precisam ir atrás dele, né? Então eles vão lá no covil dos vampiros, né? Que é o Hotel do Morte. E lá nós conhecemos o maravilhoso Rafael Santiago. Ele aparece ali fingindo ser mundano, né? Dizendo que vai ajudar eles a entrarem no Hotel do Morte e tal. Só que o Jace já tinha percebido que de mundano ele não tinha nada. Mas acaba usando essa mentira, né? Ele achando que estava enganando o Jace. Na verdade, o Jace estava o usando para entrar no hotel. E mesmo sabendo que era uma atitude inconsequente em entrar no covil dos vampiros, eles entram, né? E eles só conseguem sair de lá, né? Porque obviamente eles foram atacados. E eles só conseguem porque o covil é atacado por um bando de lobisomens. Do nada, assim. Esses lobisomens estão atrás da Clary, mas eles acabam sendo distraídos pela confusão, né? Porque eles meio que invadiram o território dos vampiros, então os vampiros não iam deixar barato. E eles começam a briga lá enquanto a Clary dá um jeito de fugir com o Jace ao encontrar o Simon, né? Porque eles até o momento ainda não tinham encontrado o Simon. E aí, quando eles já estão longe dos vampiros, dos lobisomens, o Simon já voltou a ser humano e tal, eles voltam para o instituto para poder tratar os ferimentos que enfrentar lobisomens e vampiros acabou, né, causando a eles. Já no instituto, a Clary finalmente fez lá seus 16 aninhos, tem a ceninha da estufa, o primeiro beijo entre Jace e Clary. Eles percebem que estão sendo vigiados ali pelo corvo do Rod, que é o corvo de estimação do Rod. E onde o corvo está, o Rod está. Então eles acabam saindo da estufa e vão para o quarto da Clary. Chegando no quarto, ainda na porta do quarto da Clary, eles se beijam de novo e tal. Só que do nada a porta abre. E quem é? O Simon. Estraga prazeres. Tem todo aquele climão entre eles ali, porque o Jace entendeu o que o cara tava fazendo ali. O Jace falando, né, que da próxima vez a Clary devia avisar a ele que já tinha um outro homem na cama dela. Ele pistola da vida. O Simon finalmente se declarando pra Clary. Então, assim, torta de climão. E antes de tudo isso, todo esse rolê acontecer entre eles, dentro do quarto, Simon estava olhando o caderno de desenho da Clary, né? E ela acaba pegando esse caderno para rever seus desenhos e para em um específico, que é o do Jace, com asas de anjo. E tem umas runas também desenhadas, só que assim, ela sequer sabe o que seria uma runa. E ao passar a mão, né, ali na folha onde tem as asas, ela consegue realmente sentir as asas que ela desenhou. E aí que ela tem um clique na sua cabeça que talvez esses desenhos de runas que ela fez na folha
pudesse dar vida aos objetos desenhados. E é aí que ela percebe que sabe onde está o cálice, que é justamente esse o objeto que o Valentim quer, e é por causa dele que ele sequestrou a mãe da Clary. Ela percebe que a mãe escondeu, possivelmente, o cálice dentro de uma carta, né? Em um baralho de tarô que a mãe pintou para Madame Doroteia e deu de presente. E ela vai buscar essa carta lá na casa da Madame Doroteia, junto com a Izzy, o Alec e o Simon. Só que quando ela chega lá e consegue pegar a carta, consegue tirar o cálice de dentro da carta, a Madame Doroteia simplesmente se transforma em um demônio. Só que não qualquer demônio, um demônio maior. E esse demônio acaba ferindo o Alec. Eles correm para o instituto para dizer para o Rod o que aconteceu, para informar ele que eles conseguiram, que eles recuperaram o cálice, e dizer que o Alec tem veneno de demônio na circulação sanguínea dele, né? Porque ele foi ferido por um demônio maior. E o Rod vai lá e chama os Irmãos do Silêncio para ajudar. Na verdade, eles estavam tão preocupados com Alec que eles sequer disseram que tinham recuperado o cálice. Essa informação eu falei errado. Só que o Roger, ele fica jogando verdes ali, né? Dizendo, se pelo menos vocês tivessem recuperado o cálice, talvez o Alec não tivesse sido ferido sem propósito, né? Ele não estaria ali no seu leito de quase morte, sem ter conseguido nada. Porque se por acaso acontecesse o pior, ele morreu em batalha. E a Clary, né, toda pomposa, diz, mas eu recuperei o cálice, né, e acaba mostrando o cálice pro Rod. E é aí que acontece a traição do Rod. Ele rouba o cálice da Clary, chama o Valentim e tenta barganhar o cálice pela liberdade dele, porque ele foi amaldiçoado pela Clave para ficar no instituto, ele não pode sair do instituto. Esse foi o castigo dele por ter participado do ciclo, né, de toda a rebelião que ocorreu por conta dessa organização. E o Valentim seria a pessoa que iria dar essa liberdade para ele. Só que o Valentim acaba levando o cálice e o Jace. O Rod acaba fugindo, deixando ali uma barreira na qual a Clary não poderia passar, só que de alguma forma ela cria um símbolo, ela bota um símbolo nessa barreira e consegue atravessar. E ele tenta matar ela de qualquer forma, só que um lobisomem aparece, que nada mais é que o nosso queridíssimo Luke, que acaba salvando ela e leva ela para a toca dos lobisomens. E lá ele explica toda a situação, né, do ciclo para ela novamente. Também fala que a conversa que eles tiveram no telefone foi uma tentativa de manter ela afastada de tudo isso. E aí o que é que ele fala? Confirma que a Jocelyn se casou com Valentim antes de descobrir o quão louco ele era. Luke era para a batalha do Valentim na época e foi renegado pelo Valentim quando ele se transformou em lobisomem. Falou sobre Valentim achar que a espécie de caçadores de sombras estava quase em extinção e que a Clave deveria usar o cálice para transformar mais caçadores de sombras, mesmo sabendo que seria um risco, porque nem todo mundano resiste à transição. Ele fala sobre como ele se tornou líder do bando atual, matando o líder anterior e o porquê dele ter precisado fazer isso. Fala que a Jocelyn teve um filho chamado Jonathan Christopher, que o Valentim armou para Clave, né? Ele roubou o cálice de fogo e deixou... Harry Potter agora? Ele roubou o cálice imortal e deixou uma cópia lá na Clave. E até esse momento a Jocelyn não sabia o motivo pelo qual ele tinha feito isso. Ela não sabia o que é que ele queria fazer. Mas ela acaba descobrindo que ele não ia assinar
os acordos, né? Não ia deixar a Clave assinar os acordos que selaria a paz entre os caçadores de sombras e os seres do submundo. E nessa cerimônia de assinatura, né, dos acordos, ele ia acabar criando uma guerra onde os caçadores de sombras, membros do ciclo, ia matar todos os seres do submundo e aqueles que se colocassem contra o ciclo. Só que a Jocelyn já estava um passo à frente desse plano do Valentim. Ela já tinha conversado com o Luke sobre esse plano e o Luke deixou o seu bando, né, a postos para quando tudo começasse. E a Jocelyn também falou com um feiticeiro para poder marcar os caçadores de sombras que não faziam parte do ciclo, para que os lobisomens não os atacassem, né? Atacassem apenas aqueles que faziam parte do ciclo e que estavam dispostos a matar todos eles por conta dessa organização. No final das contas, o Valentim ficou puto com a traição da Jocelyn, incendiou a casa dela e quando ela chegou lá, ela encontrou ossos de uma criança e de 2 adultos, que seriam os pais dela e possivelmente o Jonathan. Nesse momento, a Jocelyn já sabia que estava grávida, ela ainda não tinha falado para o Valentim. Ela estava grávida da Clary e ela resolve fugir do mundo das sombras para viver no mundo dos mundanos a fim de proteger a sua filha. Além disso, ela sabia que o Valentim não estava morto, embora ele tenha forjado essa morte e a Clave tenha dado ele como morto, ela tinha certeza que ele não estava. E o principal de tudo nessa conversa gigante que o Luke teve com a Clary, o Valentim era pai dela. Eles acabam descobrindo o esconderijo do Valentim e vão até lá. Tem vários renegados de segurança, né, nesse esconderijo e tem lá a batalha entre os lobisomens e esses renegados. Aparecem membros do ciclo, o Luke acaba matando um e pede para Clary fugir. E enquanto ela foge, ela encontra um quarto onde o Jace está. E ela percebe que ele não está machucado ou algo do tipo. Muito pelo contrário, ele está limpo, bem e tranquilo. Diferente do que ela acharia de uma pessoa sequestrada. E é nesse momento que o Jace fala para Clary que o Rod mentiu para ele sobre o pai morto. E que, na verdade, quem é seu pai é o Valentim. O Jace super acreditou na versão do Valentim, né, em tudo que o Valentim contou. Mas no final a Clary acaba convencendo ele que não faz sentido essa história e que na verdade o Valentim é um mentiroso. No final, o Valentim conseguiu ir para Idris, se escondeu lá, escondeu o cálice lá e fim de Cidade dos Ossos. No epílogo, a Jocelyn está no hospital, em coma, mas é um coma um pouco diferente porque tem alguma magia nela e ninguém sabe o que é, nem médicos mundanos, nem médicos dos caçadores de sombras, que seriam os Irmãos do Silêncio, e ela permanece lá. A Clary vai lá visitar, conversa com ela e tudo mais, só que ela não responde, tá ali num estado que a gente não entende ainda. E também é confirmado que o Alec foi salvo pelo Magnus, né? Que ele foi atacado lá pelo demônio maior, que era a Madame Doroteia. E ele estava quase morto. Pronto, ele foi salvo pelo Magnus. Então, fim aí de Cidade dos Ossos. Estou ansiosa para reler Cidade das Cinzas, que é o 2º livro. E trazer o 2º livro dessa série aí de resumão dos livros de Os Caçadores de Sombras. Enfim, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha refrescado aí a memória de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acham que é válido eu trazer um resumo de cada livro, se vocês gostaram desse formato, né? Se é algo que vocês realmente queiram que eu traga pra, enfim, pra impulsionar aí, né, essa ideia louca que eu tive. E curte esse vídeo, tá? Não esquece de curtir esse vídeo. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga, Lar Literário. Vou deixar aqui. E até o próximo vídeo.